Então, hoje a gente começa um tópico novo no Livro dos Espíritos, que é a pluralidade dos mundos. No tópico anterior, a gente estava vindo da criação do homem, né? Como ele tinha sido criado, se ele tinha sido criado num lugar e se espalhou pelo mundo, ou em vários lugares diferentes. E agora a gente vai falar uma coisa mais complexa ainda, a pluralidade dos mundos. Provavelmente vai falar dos mundos habitados também. Então, a questão 55 pergunta o seguinte: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E um homem terreno está longe de ser, como supõe, o princípio da inteligência, o primeira inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo, o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos, há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Bom, nos coloca no nosso devido lugar, né? Apesar do pessoal insistir nisso, que nós somos os bambambam da inteligência no universo, ele deixa bem claro que a gente está muito, muito longe disso. Vamos ver o que o Miramês fala sobre isso. Dependendo da forma de vida sobre a qual queiramos saber, ela existe em todo lugar. Tudo que saiu das mãos do Criador esplende vida. No entanto, em se tratando de vida física, com pelo menos as aparências da que existe na Terra, a resposta toma outras direções. Se alguém que não conhecesse a Terra tivesse uma visão de todas as casas nela construídas e perguntasse se todas elas são habitadas por seres humanos, o que responderíamos? Certamente que nem todas. Muitas delas estão desabitadas. Outras foram feitas com determinados objetivos que não o de moradia. Outras serão destruídas por já terem cumprido suas missões. E assim sucessivamente. O mesmo se dá com os mundos que circulam no universo de Deus. Nem todos são habitados por seres humanos, por formas visíveis. A lógica nos leva a essa realidade, constatada durante nosso aprendizado, nas oportunidades de visitar alguns mundos desabitados, estudando a missão dos mesmos em outros rumos da harmonia divina. Quando tivemos a ventura de constatar mundos habitados por seres com aparência idêntica dos companheiros da Terra, uns mais adiantados, outros mais atrasados. É bom que salientemos que não existe algo inútil no seio da criação, pois se Deus é a inteligência suprema, como iria fazer coisas sem proveito? Isso não cabe na mente do homem dotado de raciocínio e dominado de saber. Cabe-nos dizer que o homem deste século se encontra ansioso para conhecer outros mundos, e o prêmio dos esforços consecutivos
será as próprias descobertas. Entre mentes, é preciso que os cientistas materiais descubram-se e ensinem aos seus irmãos a se descobrirem. Cada espírito é um universo em miniatura, e as leis de fora são as mesmas de dentro das águas. Basta sejam estudadas e respeitadas para que a luz se faça nos caminhos das criaturas. O que existe fora, existe dentro, e o que está no alto, está no baixo. O empenho da terra é o de educar os outros, o que muito louvamos, mas necessário se faz que nos eduquemos em primeiro lugar. Quando estamos viajando, temos de aprender primeiro os caminhos do lugar objetivado. E os caminhos para a grande viagem dos conhecimentos exteriores começa por dentro do coração. Muitos insistem, perguntam e estudam as prováveis vindas dos seres superiores à Terra, por veículos siderais, e mesmo nos perguntam se são prováveis essas visitas. Respondemos que sim, com toda certeza. No entanto, é necessário preparo, e o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é a melhor cartilha para tal empreendimento. Podes trocar experiências com irmãos de outros mundos. Essa é a lei, mas é bom te conscientizares do que deves fazer dessas experiências assimiladas dos companheiros de pátrias mais elevadas que a tua. E quando alcançares igualmente outros mundos, que estejas preparado para levar a mensagem da fraternidade nas linhas do amor. Essa é a cooperação de uns para com os outros, no serviço do bem imortal. Deus está vendo tudo o que se passa em todas as suas casas, por intermédio dos seus agentes, que moram em todos os mundos, e através das leis que palpitam em toda a criação. Eu acho tão interessante isso, assim, que uma vez até eu comentei aqui, uma das coisas que eu acho da interpretação, eu não sei quem falou, se foi Jesus, a história que nós somos a imagem e a semelhança do Criador, né? Eu não sei quem, eu sou péssima nesse negócio de Bíblia e tudo, né? Mas eu fico imaginando assim que a nossa soberba, o Criador eu posso ver como, nessa história, como o espírito, não como nós humanos, né? Como o humano, o animal, né? E eu fico assim, olhando assim, como é que as pessoas não... Se a gente estava falando do corpo humano, né? E o Silvio estava falando das coisas que ainda não sabemos do corpo humano, que não sabe nem como é que acontece direito, nem por que acontece, que é o nosso corpo, né? E a gente tem a soberba de achar assim, não tem vida em outros países, outros planetas, não existe vida, não existe isso, não existe aquilo, como que se só o que nós conhecemos como vida que tenha a primazia. Eu fico olhando assim, gente, é tão difícil de eu compreender isso, essa soberba, que eu não consigo. Eu falo assim, gente, quem disse? Pode ser que exista tantas outras coisas. A gente, aqui mesmo, no nosso mundo, a gente olha para a coisa e a gente não vê, né? E de repente, quando a gente, era assim, imagina nesse universo todo. E aí nós aqui do planeta Terra, pequenininhos, dizemos que não existe vida em outros planetas. É muito, eu acho assim tão, não dá nem para entender. É engraçado isso que você levantou, né, da nossa soberba, né, a nossa pretensa inteligência, né, que a gente toma como parâmetro nós mesmos, né? O homem toma como parâmetro de qualquer coisa o próprio homem. Tanto que ele personifica a Deus, personifica Jesus,
ele mede Jesus pelas qualidades que ele conhece no homem encarnado. Ah, ele é inteligente, é mais inteligente do que eu. Ele é bom, é melhor que eu. Mas são as características, as qualidades que a gente conhece do ser humano encarnado, que a gente não sabe nem outros sentimentos que possam ter no universo. Eu achei interessante, ele falou de alguns mundos, né, que têm uma forma de vida igual ou semelhante ao ser humano, né? E outras são invisíveis. Quer dizer, alguns vão ver, outros que possam até chegar nesse planeta não vão ver nada ali, vão achar que é desabitado. E a analogia que ele fez das casas com os planetas, né? As casas na Terra, umas estão habitadas, outras não, outras já cumpriram sua função, vão ser destruídas. É exatamente o que ocorre no universo. Os astros, em determinado tempo, eles se implodem, sei lá, o Paulo deve explicar melhor isso, né? Eles sucumbem, né, para criar uma nova estrela, né, e vai se renovando. Isso tudo é muito, muito louco. Diga, Jay. Como nós sabemos, quando foi escrito esse livro aqui, as pessoas tinham essa concepção de globo e tudo mais, como até hoje a grande maioria tem. Mas o que eu me apego, por exemplo, tá, é que ele fala que o título Mundos Habitados. O nosso mundo aqui está cheio de outros mundos interligados. Nós soltamos de uma faixa vibratória. Nós estamos no mundo material. Nós sabemos que existe mundo mental, e o mundo astral, um monte de coisa. Como a gente tem um livro que nós estamos lendo, Missionário da Luz. Que esse Missionário da Luz, com cidade, com diretor, com prefeito, com seres em milhares de coisas, aonde? No plano da nossa Terra. E assim é dentro do mar. Como eu falei, eu já tive viagens aqui que eu vi que aqui tinha outros seres que nossos sentidos não captam. Então, quer dizer, quando a gente está falando do mundo exterior, é mais complexo ainda, tem mais outros mundos que a gente desconhece, dentro do princípio desse próprio mundo que a gente vive aqui. A gente não conhece nada. Inclusive, muda tudo. Quando a gente muda a vibração, tudo muda. A cor muda, o teu raciocínio muda. As pessoas falam de vida. Aqui, encarnado, a gente pode falar em teste que nós estamos mortos, porque está tudo embotado, tão embotado que a gente não vê esse outro mundo que é ver real. É mais real do que o nosso. É isso que eu queria falar. Tem um aspecto que ele até tocou aqui, quando ele fala que o nosso corpo, né, é como o próprio universo, né, que tudo funciona da mesma maneira. E se a gente pegar o nosso corpo, que a gente acha que somos nós, ele é multi-habitado. Ele tem bactérias que fazem parte do nosso organismo. Para o nosso organismo funcionar, tem certas bactérias que tem que estar dentro dele. E tem seres na nossa pele que cuidam da renovação das células epiteliais que vão descamando, eles vão comendo, que a gente não vê. E vários outros que a gente não tem nem ideia. E estão ali. Então, quando ele fala, no momento do texto, né, que todos nós somos uma representação do universo, o que acontece no universo acontece em nós, é uma coisa fantástica, a gente precisa pensar com muito carinho, porque nós somos, se pegarmos assim, cada célula do organismo como uma casa, temos uma pluralidade de mundos, né, fazendo essa analogia, muitos habitados por seres que a gente não tem nem noção. Se imaginar que tudo é vida, como a gente fala da matéria em si, que a gente conhece, que ela tem vida, embora a gente não reconheça no nosso plano, cada célula é um ser independente, dentro de cada célula ocorre da mesma forma como ocorre no universo inteiro. E acho que aí é a complexidade da beleza de tudo isso. Diga, Jay. Silvio, que coisa legal que você acabou de falar. E veja só, como você falou, somos representação do universo. E aí, o universo dentro da gente. Olha só, ontem nós lemos um livro
aquele Missionário da Luz, quando a Sônia estava lendo, todos nós ficamos assim, oh, que fantástico, porque nós sabemos que a nossa origem veio do mar, né? Então, a função do sal no nosso organismo, até o sangue, quando ele falou, eu me lembrei de que quando era criança eu botava muito sangue pelo nariz, que o sangue também é salgado. Então, eu vou ter que até ler essa parte de novo para fixar, porque ele fala das propriedades do sal, nosso vínculo com o sal, que está justamente ligado à nossa essência, está ligado às nossas origens, que foi no mar. É uma coisa fantástica. E isso ainda não saiu da gente, como o homem da caverna ainda não saiu da gente. Né? É só isso que eu queria falar. E essa questão do sal é interessante, porque sei lá, a molécula do sal, o grão de sal, agora não sei também, isso fica por mais inteligente explicar. Ela tem, acho que é a molécula do sal, ela tem uma estrutura que é piramidal, que se remete aos campos de energia, né, de geração de energia, de força, e por isso tem tanta coisa feita com sal, né, para limpeza, porque a própria estrutura do sal ela já gera um campo energético que a gente depois conhece, né, foi conhecer mais tarde, como as pirâmides. Diga, Diva. Eu sempre acho interessante isso. O Jay estava falando do mar e tudo, né? E eu acho interessante também que o homem, né, ele tem naves já tripuladas, já que vai à Lua, que a pessoa entra dentro da nave, vai até a Lua, a pessoa entra dentro do, né? Mas a gente não tem submarinos, né, vamos dizer assim, que vão até o mais fundo do mar. Para o homem, a gente não construiu algo que consiga ir o mais profundo da Terra. É como se a gente, para mim, eu sempre faço essa comparação. A gente sempre está olhando para fora, a gente não consegue olhar para dentro da gente, né? A gente não consegue, nem dentro do planeta mesmo. Aí tem a pressão, tem a questão, né, do mar, a pressão, aquilo, não sei aquilo, tem uma série de coisas. Mas se o homem inventa tanta coisa para fora, para ir para fora, para olhar, para ir viajar para fora, né? Mas e lá dentro, lá no fundo do mar? Aí aquele grupo lá que acabou morrendo, né? Sei lá, num submarinozinho lá que. Mas a gente não inventou ainda alguma coisa para ir tão profundo. É como se a gente não quis. Para mim, eu faço esse comparativo. Ir lá dentro da gente é mais fácil olhar para fora do que olhar para dentro mesmo. E aí? Olha só, pegando esse gancho, eu vou falar de outra forma, mas é isso, que eu faço muito exercício mental nisso, se olhe. Esse se olhar é você voltar para dentro, e torna-se difícil a gente se olhar. Você começa, é um trabalho que é complicado. Eu vejo assim, sabe, eu já faço esse exercício há muito tempo, e eu vejo assim, aquela coisa que a Sani falou, vou sair melhor do que eu entrei. Eu só posso falar isso. Mas é um exercício de autoeducação, se olhe. É só isso que eu queria falar. Tem um aspecto que agora, ouvindo vocês dois falar, me veio à mente, né, que quem conhece a obra do Dante Alighieri, né, a Divina Comédia, né, sabe que todo mundo diz que é uma obra mediúnica, que ele descreve a viagem dele ao inferno, bababá, descreve um monte de coisa que a gente encontra muito semelhante em vários livros espíritas. Mas tem um livro que agora eu me lembrei, né, que falando disso, tem tudo a ver, Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, que para mim é um livro totalmente mediúnico, que ele viaja para dentro e ele descreve seres que não existem para a gente. Essa coisa do mundo superhabitado, que a gente não sabe quem está habitando os mundos. Ele vai na descrição do livro, ele fala de vários animais, só que ele fala sempre de animais, né? Mas totalmente desconhecidos na crosta terrestre, né? Reforçando essa coisa, né?
que a própria Terra é habitada por vários seres que a gente não tem o menor conhecimento que existem. Então, nesse aspecto, eu acho muito interligado com o que a gente está falando aqui, que é exatamente isso. Na própria Terra, se você tiver como explorar, como a Dilma estava falando, um submarino para chegar à profundeza das fossas mais profundas que tem no oceano, a gente pode achar civilizações, de repente, que não se tinha nem ideia que existiam. Como sabe-se que tem os peixes totalmente diferentes nas águas mais profundas dos que os peixes da superfície. E isso só faz a gente pensar mais, né? Como diz a Diva, ficar aqui raciocinando, né? A cabeça girando. Mas como é que é isso, hein? E, ao mesmo tempo, se a gente relaxa, né, e aceita, como o Jair estava falando, né, que, acho que na reunião passada, aceita tudo que tem que ser, aceita, é isso, vamos lá, e se tranquiliza, né, também nessa, não vou falar fé, né, não sei, do Criador, né, que tudo tá certo, que tudo tá certinho. E no nosso trabalho, essa visão mesmo do nosso trabalho interior, esse se olha, como o Jair falou, o nosso trabalho interior, né? Se a gente se olhar, né? É porque tem um aspecto físico, mas também tem esse aspecto, e eu? Quem sou eu, né? E ir no profundo do eu. E às vezes a gente não quer, né? A gente tem medo disso, a gente tem muito medo de tirar todas essas coisas que nos são colocadas, né? Todos esses carimbos que nós carregamos, como eu sou isso, eu sou aquilo, e tirar tudo e ver a essência, né? Ver quem eu sou, lá no mais profundo. E como isso assusta também, né? Assim como as profundezas do mar, as profundezas da terra. Às vezes é muito mais assustador isso do que pensar em ir lá para Marte, né? Eu achei interessante como está escrito aqui, tá? Abre aspas. Se Deus é a inteligência suprema, como iria fazer coisas sem proveito? Então, o que é que nós estamos falando aqui desses mundos? Esses mundos, eles se interagem, a gente sabe disso. Eles se interagem porque tem um objetivo dessa interação. É uma coisa fantástica, como o Silvio acabou de falar do sal, que tem uma forma piramidal, que aí tem uma conexão com o universo. Eu li há pouco tempo um livro que foi até o Ismael que passou, que eu não me lembro mais o nome dele, que é tipo assim, o nosso lar, tipo Violeta na Janela, né? Ela estava na colônia e ela acordou e viu que a atmosfera, assim o céu, vamos falar assim, tinha sido alterado. Sabe por que tinha sido alterado? Porque era carnaval. Então a vibração da Terra mudou a vibração daquele plano que ela estava. E assim sucessivamente, essas interações existem. Só que a gente não sabe. Alguns sensitivos conseguem sentir essa mudança. E, inclusive, até a gente pode ver de mudança de lar. Você está em um lar que tem harmonia, você se sente bem. Você sai daquele lar, vai para um lar da vizinha do lado que está em baixa vibração, você sente também. Então, são esses mundos que estão interagidos, um com uma vibração e outro com outra vibração, e cada um com seus seres dentro da sua faixa vibratória. Isso é muito fantástico, essa interação. É só isso. E essa frase que você destacou, Jair, acho que é justamente por nós sermos quem somos, porque apesar da gente acreditar nisso, né, que Deus é supremo, né, eles sempre lembram isso para a gente, como ele diz na frase, né, se Deus é Deus, não pode fazer bobagem. Porque na nossa impertinência, o que a gente não entende, a gente duvida. E como a gente não entende absolutamente como Deus consegue fazer isso, muitas vezes a gente duvida se é assim mesmo.
E daí gera toda essa relação mal compreendida e mal conduzida em relação a Deus, em relação às religiosidades, porque isso é um fato que não se pode negar na humanidade. O que a gente não entende, a gente dificilmente aceita. E aí vai gerando as dúvidas, vai gerando os questionamentos, vai gerando uma ansiedade em descobrir ou criar uma forma para explicar aquilo que te satisfaça. E isso vai nos conduzindo, às vezes, por caminhos totalmente tortuosos. Seria mais fácil, como alguém aqui disse, né? Não sei se foi você ou se foi a Diva, né? Relaxar e deixar a coisa fluir. E ver aonde o barquinho é aquela coisa. Você faz um barquinho de papel, bota na canaleta ali no cantinho da calçada, ali onde está correndo a água, e vê até onde ele vai. O que vai acontecer? Pode parecer estranho e sem sentido, mas muitos momentos da vida a gente tem que fazer isso mesmo. Cruzar os bracinhos, ficar sentadinho, esperando o que vai acontecer agora. Porque o mínimo movimento pode estragar toda a magia do que está para acontecer. Você falando isso, eu ouvi uma vez a pessoa falar assim, gente, quando você estiver em dúvida, não faz nada. Porque as coisas vão acontecer, não tem jeito. A gente, quando o Silvio estava falando dessa situação do ser humano, né? Eu vejo assim, a gente crê em Deus, né? Fala que crê em Deus, mas a gente acha que a gente ainda pode fazer melhor que ele, né? Quando a gente age achando que a nossa ação é uma ação que, eu vou fazer isso para conseguir isso, ainda eu vejo um pouco como soberba, porque as coisas acontecem no tempo e no momento e como tem que acontecer. Eu vejo assim que são poucas as nossas atitudes que vão alterar o rumo da história. Vamos lá, né? Não sou eu que sou a pessoa, e assim, é aquela coisa, mas eu fiz isso. Não, era para que isso acontecesse. Não, isso iria acontecer. E se não foi você que fez, se foi você que fez, tudo bem. E se você não tivesse, outra pessoa ia fazer, e aquilo ia acontecer. A gente realmente entender isso, e aí, em vez de se sentir mal, se entregar e aceitar, nossa, isso faria tanta diferença. Com certeza.